Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu aí nas últimas horas na linha de frente. Os ucranianos avançaram ali em Luhansk, que está à frente lá no rio Oskil. Os ucranianos conseguiram ultrapassar o rio e avançar bastante. Vamos entender como é que está o andamento por ali. Vamos falar também sobre a situação do Putin. O Putin está cada vez numa situação mais complicada e está pedindo agora para os seus moleques de recado darem o recado que ele quer fazer paz agora, quer negociar paz. Vamos entender esse assunto. Esse vídeo é o nosso vídeo do dia 17 de setembro de 2022. A gente faz vídeos aqui todos os dias, desde o início dessa bárbara invasão russa, criminosa e injustificada. Essas notícias aqui foram sugeridas por Juma Prateada, Patrick Batman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos falar aqui sobre a situação na Ucrânia. Eu já vou entrar direto aqui no que interessa, que é justamente a linha aqui do rio Oskil. Aqui no mapa a gente ainda não tem muita informação aqui, né? Pelo mapa a situação é a mesma já há alguns dias. Os ucranianos têm a cidade de Kupiansk à margem direita do rio, né? Lembra que esse riozinho aqui, que é o rio Oskil, ele anda nesse sentido, né? Ele vai nesse sentido aqui para o sul. Então essa margem aqui é a margem direita dele, essa margem aqui é a margem esquerda, a que está dominada pelos russos. Ainda, ou estava até pouco tempo atrás, a gente já tem informação que os ucranianos já fizeram uma boa cabeça de ponte do lado de cá. E também aqui, ó, em outras cidades aqui próximo a Lima, repara como é que uma área grande que estava aqui como ainda em disputa, agora já está como sendo dominada pelos ucranianos, né? Mas vamos entender exatamente isso. Olha só, aqui o Defmon está falando sobre a presença na parte leste de Kupiansk, que foi confirmada, ou seja, já temos vídeos dos soldados ucranianos andando calmamente, coisa e tal, isso aqui tudo geolocado, ou seja, o geolocalizado, ou seja, já estão aqui na parte leste, essa parte aqui da cidade, né? Então tem bastante informação aqui. Segundo ele, a visão tentativa que ele tem é justamente essa, ou seja, que estariam tendo linhas de contato aqui em Kucherivka e Podoli, que seriam os pontos de contato agora, e que o objetivo ucraniano é atingir a segunda linha de defesa russa, que está aqui na direção de Svatov, né? A gente já tinha mencionado isso. Svatov e Troitsky são os dois próximos focos mais importantes aqui dos ucranianos nessa região, né? O Dmitry traz para a gente que os Telegram russos também confirmam essa informação. Está aqui um Telegram dizendo que Kupiansk está abandonada, o inimigo já está na margem esquerda do rio Oskil. Então é importante a gente ter essa confirmação dos blogs russos, né, porque mostra, você sabe, essas informações aqui não são oficiais do exército ucraniano. O exército ucraniano está fazendo silêncio sobre os avanços na região, mas a gente tem essas informações do exército russo, né? E aqui eles falam que os ucranianos, vocês sabem, é uma sigla depreciativa, é um nome depreciativo que os russos dão para os ucranianos, pegaram a parte leste de Kupiansk. Agora estão pressionando no sul em direção a Borovaia, ou Borova, essa outra cidade aqui. A gente tinha a informação há algum tempo atrás que ela já estava em disputa, que aqui também os ucranianos conseguiram atravessar o rio e estavam disputando Borova. O que ele está dizendo aqui é que, na verdade, não, a cidade ainda está na mão russa, mas que os ucranianos tomaram Kupiansk e estão se dirigindo para cá, para libertar Borova. Não me parece uma coisa muito lógica, não, mas vamos ver, né? E ele diz também que a 76ª Infantaria, Brigada de Infantaria Motorizada das Forças da Ucrânia, estão tentando atacar Rubitsi e atravessar o Oskil ali, né? E uma outra unidade que ele acha que é o 20º Exército Combinado, Guardas do Exército Combinado, estão conseguindo segurar o inimigo ali. Ele não teve sucesso ainda. O que ele está querendo dizer aqui é Rubitsi, é essa cidadezinha aqui, ó. Rubitsi está bem aqui. Como a gente falou para vocês, ontem já os ucranianos liberaram Studenok e Sosnov. E, como eu falei, se eles liberaram essa região aqui, é muito pouco provável que os russos ainda estejam nessa área de floresta aqui, porque eles não teriam como se sustentar nessa região. Agora faz tudo sentido,
Provavelmente os ucranianos já estão aqui, já está havendo briga justamente para chegar nessa cidade aqui de Hubitse, né? Seja qual for a pausa para reagrupamento ou a pausa para consolidação do território que foi conquistado pelos ucranianos, essa etapa já passou, né? Eles já conseguiram alguns avanços bem significativos aqui. E eles também liberaram mais 2 cidades, que são essas 2 cidades aqui, Churhov e Dibrova. São 2 cidades pequenas, próximas a Lima. Pela informação que a gente tem agora, parece mais certa, Lima ainda não caiu totalmente, ainda está havendo briga aqui em Lima. E a gente vai entender depois por que, tem uma explicação para isso. Então parece que essa é a frente agora que os ucranianos estão preparando para avançar, provavelmente até essa próxima linha aqui, né? Então a gente tem aqui ele liberando Dibrova e também Shrov, né? Tá aqui, são as 2 cidades que eles estão liberando. Dá para ver o guarda ali, o soldado ucraniano, mostrando a região. Já botou a bandeirinha ucraniana lá na torre. Isso aqui é Dibrov. E essa outra aqui é Shrov. Бійці Збройних сил України, 66-та окрема механізована бригада. Não vou tocar o vídeo todo, é o cara botando a bandeira lá no lugar, né? O que mostra só que tomaram essas 2 cidades aqui. Essa área aqui grande que estava em disputa, agora não está mais. A disputa está em Lima. No momento, a briga é em Lima. E bom, a gente chega num lugar interessante que é justamente o bate-papo do Alexei Arestovich de ontem, em que ele detalhou exatamente isso, né? Ele falou sobre isso daí, né? E qual que é o que ele colocou aqui sobre o avanço ucraniano na linha entre Kupiansk e Svatov, né? Como a gente vinha falando, a ideia dos russos aparentemente é montar uma grande linha defensiva aqui, e eles mantiveram essa linha defensiva aqui que vinha até Kupiansk, mas agora Kupiansk, os ucranianos já destruíram ela. Esse pessoal aqui, o objetivo deles é conter os ucranianos até que os russos consigam fazer uma linha defensiva adequada aqui, que eles consigam preparar uma defesa mais forte, né? Então, essa linha aqui, como a gente falou, essa aqui é uma linha férrea que passa, tem uma linha férrea que passa nessa região aqui, que é extremamente importante para os russos, porque a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, né? Se você pegar aqui Troitsky, você elimina essa linha férrea aqui, essa outra que já está comprometida por conta de Kupiansk, que já foi consolidado. Então, no final, você fica... Os russos, para abastecerem as regiões aqui, vão ter que dar uma volta enorme, né? Não impede que eles façam a logística, mas dificulta muito essa logística. Então, essa é a linha que eles estão estabelecendo, começando aqui em Rubizhny até Troitsky, é onde os russos estão planejando fazer a próxima linha defensiva deles. Então, essas tropas que estão aqui, eles sabem que estão lutando por coisa perdida. O objetivo é apenas segurar o máximo de tempo os ucranianos aqui, para evitar que eles cheguem aqui. O problema deles é justamente esse. Como os ucranianos já romperam em Kupiansk aqui, e aparentemente aqui no sul também estão avançando, ou seja, e como os ucranianos conseguiram romper ali em Kupiansk muito rápido, se você parar para pensar, é muito rápido mesmo, né? Ou seja, a última ofensiva que chegou até Kupiansk foi a coisa de 5 dias atrás. Eles já estão avançando novamente. Isso é muito rápido para uma reorganização. Então, a ideia dos ucranianos é justamente pegar ainda essa linha aqui desprevenida, desguardada, e conseguir avançar para cá, né? É lógico, para fazer isso, eles precisam primeiro destruir essa resistência russa aqui, senão Kupiansk vai avançar para cá, vai ficar vulnerável a um ataque de flanco aqui, lateral aqui dessas tropas russas que estão aqui. Então é importante ele conseguir tomar também Dibrova e outras cidadezinhas aqui, que é o que os ucranianos estão fazendo, para pegar essa outra linha aqui ainda desprevenida, né? E aí, pegando aqui, meu amigo, eles podem fazer a festa em Luhansk, porque muito provavelmente os russos não vão ter outras defesas aqui. Repara como é que essa área aqui de Luhansk, ela é pouco povoada, tem poucas cidades, é muita floresta, não tem muita coisa nessa área aqui. Tem algumas cidades, lógico, mas são espaçadas, não tem muita coisa. Foi por isso também que os russos tomaram essa área toda relativamente fácil. Ela é uma área muito difícil de ser defendida, então os russos tomaram relativamente fácil isso daqui, e agora os ucranianos, conseguindo romper essa segunda linha russa aqui, provavelmente vão tomar com muita velocidade também essa região, né?
Segundo ele, ainda tem 3 BTGs russos entre Liman e Borov, ou seja, essa linha aqui entre Borova e Liman, que é a linha que está segurando os ucranianos, tem 3 BTGs aqui. Então, na verdade, são essas duas alternativas que ele coloca, né? A primeira é se a gente conseguir, se os ucranianos conseguirem passar rapidamente, ou então, se eles for, o ideal vai ser ir pelo sul por Lysychansk e Severodonetsk, e aí contornar essa linha defensiva que foi recentemente criada, né? Ele fala que os russos continuam tentando atacar em Bakhmut, mas sem nenhuma grande alteração. Ele fala uma coisa interessante, eles têm encontrado muitos drones iranianos na região de Zaporizhia, aqui nessa frente aqui, que é uma frente que eles temem que os ucranianos avancem também. E uma coisa curiosa que ele coloca aqui, que esses drones atacam apenas alvos estacionários durante o dia. Ou seja, o que ele está dizendo é que esses drones provavelmente não têm capacidade de visão noturna e não são muito bons para alvos móveis, né? E ele está falando aqui esperando a reação de Israel, né? Você sabe, Israel tem se mantido também neutro nessa batalha, mas é aquele negócio, a questão que ele coloca aqui, ó, o que o Irã recebeu de volta por isso, né? O que será que foi esse acordo do Irã com a Rússia? É preocupante para Israel, não tenha dúvida. Bom, ele fala uma coisa aqui interessante, que um prédio com ocupação russa foi destruído e 4 oficiais de alta patente russos foram mortos. A gente falou sobre isso ontem, a gente estava na dúvida se isso era uma false flag ou se foi realmente um ataque ucraniano. Pelo que a gente vai ver aqui, eu vou falar sobre isso mais adiante, parece que foi mesmo um ataque ucraniano, ou seja, o interesse ali era realmente destruir esses prédios que têm grande concentração do comando russo, né? E, bom, ele fala mais sobre algumas coisas aqui, sobre a questão do reservatório lá em Kryvyi Rih, mas a gente já falou isso, que é justamente a questão de tentar prejudicar as tropas ucranianas aqui na margem do Ingulets, mas isso daí não vai ter o efeito que os russos esperam. Ele fala também sobre a questão de que o Putin disse que nem todo o exército russo foi envolvido, né? No entanto, tem unidades até das Ilhas Kuril que foram descobertas lá na Ucrânia, né? E o pessoal já está recrutando criminosos de guerra, criminosos para o grupo Wagner, né? Ou seja, realmente, pode ser que o Putin não tenha usado todo o exército dele, mas está muito perto disso, viu? Bom, teve alguns outros ataques ucranianos aí nessa manhã. Isso daqui é uma ferrovia próximo a Melitopol. Dá para ver que foi destruído aqui com bastante força. Isso daqui é lógico, ferrovia, vocês sabem, eles corrigem rapidamente, mas é sempre um atraso para os russos isso daí, né? Isso daqui também, Melitopol, uma outra coisa que foi atingida, tá vendo? Dá para ver a coluna de fumaça aqui. Aqui foi em Donetsk, aliás, Donetsk sofreu vários ataques de ontem para hoje, então teve esse daqui, teve esse outro aqui também em Donetsk, e uma coisa curiosa que aconteceu ontem, um fenômeno que está acontecendo nos últimos dias em Donetsk, é a fuga de gente de Donetsk, as pessoas estão fugindo de Donetsk em direção à Rússia. O que é isso daí, né? Esse enorme engarrafamento aqui? Pode ser várias coisas, pode ser o pessoal que é colaborador ucraniano, os colaboradores dos russos que estão querendo sair dali porque sabem que daqui a pouco a Ucrânia está chegando e eles sabem que não vão ser bem tratados pelo exército ucraniano. Pode ser o pessoal jovem da cidade que está querendo sair porque os russos estão querendo fazer mobilização forçada na região. E pode ser também o pessoal saindo por medo de guerra, né? Ou seja, tudo indica que a guerra está chegando à cidade de Donetsk, né? A cidade de Donetsk, vocês sabem, essa grande cidade aqui é a maior cidade que está em poder dos russos nessa guerra. Na verdade, ela está em poder dos russos desde 2014, quando surgiram as, entre aspas, repúblicas separatistas. Não é república separatista nada, é tropa russa ali com a ajuda de alguns colaboradores locais. Então essa cidade ela tem estado em domínio russo desde 2014, era a terceira maior cidade da Ucrânia, né? Então uma cidade muito grande realmente que já está há bastante tempo nessa situação, e agora parece que o pessoal está fugindo de lá porque percebeu que não vai dar bom lá não, né? E eles devem ter informações de que
está perto uma invasão ucraniana por ali, a gente já falou sobre isso, existe um excesso de tropas naquela região ali, que pode indicar sim um movimento ucraniano naquela região, né? Bom, ontem a gente falou sobre esse ataque aqui em Kherson, que a gente achou até que era false flag, porque a Rússia, isso aqui ó, é a imprensa russa falando, a RIA Novosti. Então, ou seja, como os russos divulgaram isso muito, deu a entender que poderia ser realmente um ataque de false flag, mas pelo que estava dizendo o Arestovich e pelo que dizem também aqui os bloggers militares russos, não, foi realmente algo que pegou eles despreparados, eles não esperavam esse tipo de coisa, e aqui tem vários bloggers russos reclamando, dizendo que, poxa, como é que deixa isso acontecer? Como é que eles sabiam, como é que os ucranianos sabiam que havia uma reunião de pessoas importantes naquele prédio para matar 4 oficiais, 4 pessoas de alta patente da administração de Kherson, tá? Não é militar, é o pessoal que está administrando Kherson, mas são colaboradores dos russos, né? Então eles estão reclamando muito desses ataques e, inclusive, um deles sugere que isso daqui é um retorno pelo ataque na represa de Kryvyi, né? Lembra que a gente falou que eles tentaram destruir a represa, ataque a alvos civis, e daqui também os ucranianos estão fazendo também ataques a alvos civis, porém, nesse caso aqui, os ucranianos têm o direito de fazer isso, são invasores, e estão invadindo um prédio público do governo ucraniano, então fizeram aqui esse ataque, né? Então tudo indica que, ao contrário da dúvida que a gente tinha ontem, não, aparentemente foi sim ataque feito pelos ucranianos, que matou vários oficiais ali, né? Bom, uma notícia que está saindo é a quantidade de armamento, de munição que os ucranianos conseguiram pegar em Izium. Muita coisa mesmo, uma quantidade enorme de munição, que segundo eles é muito bem-vinda, por quê? Porque o fato é que as reservas ucranianas de cartucho de tamanho soviético, né, já estavam acabando, e o Ocidente não tem como produzir esse tipo de coisa, porque teria que fazer toda uma linha de montagem para produzir essas munições no estilo soviético, e agora eles têm à vontade para mais um ano de guerra, munição, graças ao exército russo, né? E o legal foi o comunicado que fez o Departamento de Defesa da Ucrânia. Na semana passada, o exército ucraniano recebeu milhares de toneladas de munição como um presente das Forças Armadas da Rússia. Por favor, note que nós não aceitamos presentes de assassinos, torturadores, ladrões e estupradores. Nos próximos dias, nós estaremos devolvendo tudo exatamente até a última munição. Vão devolver tudinho nos próximos dias. Excelente, muito bom. O Instituto para Estudo da Guerra ressalta a identificação de covas coletivas e câmaras de tortura lá em Izium, o que mostra que, de fato, o que aconteceu em Bucha não foi um acaso, não foi um ato isolado, na verdade, é a forma como o exército russo tem agido nessa guerra de forma geral, né? Muita tortura em civis, em militares, no pessoal da região ali, muitas atrocidades nessa região, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas é realmente impressionante a quantidade de torturados que foram tirados, 440 pessoas numa vala coletiva, né? Num túmulo coletivo, né? Uma mensagem curiosa foi liberada num blog aqui militar russo, lá do grupo Wagner, né? Eles estão falando que estão procurando partisãos na Europa e na Ucrânia para lutar contra forças da OTAN. Ou seja, ele quer que pessoas que digam onde estão o pessoal da OTAN e equipamento, para bloquear a transferência de pessoal da OTAN e equipamento para a Ucrânia, e demonstração na Europa em locais públicos contra a guerra com a Federação Russa e para resolver outros problemas. E daí está falando para esse pessoal para entrar em contato com os comandantes do grupo Wagner para quem tiver interesse em fazer isso, né? Isso daí, mais uma vez, ressalta a importância da Europa fechar a fronteira para vistos, não emitir mais vistos de turista para os russos, né? Para não deixar eles entrarem lá na Europa. É uma coisa realmente preocupante, até porque uma outra coisa que a gente vê o pessoal falando aqui é justamente como muita gente na extrema-direita europeia está apoiando a guerra do Putin. Eu vou falar sobre isso no final
desse vídeo, da extrema-direita americana também, o pessoal está realmente entrando por uma roubada enorme nessa história, né? O Putin, vocês sabem, ele já está realmente mal em termos de diplomacia, né? Ninguém mais respeita o Putin. Houve uma época que o Putin era famoso por fazer os outros chefes de Estado esperar. Ele fazia questão de deixar os outros chefes de Estado esperando, né? Aí aqui, olha só, você vê aqui várias fotos do Putin sozinho esperando até o chefe do Kirguistão, que, né, é um país e coisa e tal, importante, que mas não é uma coisa tão fundamental assim no final das contas, né? Turquia, Índia, aqui eu não vou saber, talvez o Uzbequistão, é isso? Não tenho certeza. Enfim, um monte de vezes que o Putin ficou esperando agora, virou padrão o Putin esperar as outras pessoas, né? Aqui fala sobre justamente as covas lá em Izium, né, que foram descobertas. 440 corpos foram exumados ali. Realmente uma situação, aqui também fala sobre isso, o Mass Burial Site, né, uma cova coletiva, né, com mais de 440 corpos foi identificado ali na região de Izium, né. É uma coisa importante que esse cemitério, eles chamam de cemitério na floresta, ele já existia na região, tá? É importante o pessoal entender isso. Já existia um cemitério ali na região, mas os túmulos que foram criados pelos russos foram realmente covas coletivas, é uma parte nova que os russos fizeram ali deste cemitério, né? Isso porque, se você olhar algumas dessas fotos aqui, aparecem algumas cruzes que são bem antigas, né? E, de fato, é porque esse cemitério já existia antes, ele só foi aproveitado pelos russos para colocar as covas ali para enterrar os torturados deles, né? E, bom, a gente sabe que o Putin está numa situação complicada quando ele começa a falar, os fantochinhos deles aí no mundo começam a falar a favor de, não, vamos fazer uma negociação de paz, vamos fazer um cessar-fogo e coisa e tal. E o México falou que vai propor na ONU. O México, vocês sabem, é dirigido pelo López Obrador, que é um político de esquerda, de extrema esquerda lá no México. E esse é o pessoal que apoia o Putin mesmo, né? O pessoal da extrema esquerda, tipicamente os comunistas aqui da América Latina. Cuba é a favor da Rússia, o pessoal todo é a favor da Rússia, né? Então ele está querendo já propor vamos buscar uma urgência, um acordo para deter a guerra na Ucrânia e conseguir uma trégua de 5 anos em favor da paz das nações, né? Coisa típica de que, não, agora é tudo que o Putin quer, é segurar aquele território que ele tem lá na Ucrânia. Ele sabe que ele não consegue nada mais do que isso. Ele não tem condição de nada. Para a Ucrânia não tem nenhuma vantagem em fazer isso. Por quê? Porque eles sabem que vai ser mais um degrauzinho do Putin. Agora ele está muito fraco. Agora a Ucrânia consegue retomar os territórios. Se tiver cessar-fogo, a Rússia vai ficar caladinha, quietinha durante 5, 10 anos. Daqui a 10 anos começa uma nova invasão da Ucrânia de novo. Foi o que eles fizeram literalmente em 2014. Em 2014 eles invadiram a Crimeia e aquela parte do Donbás. Aí fizeram um cessar-fogo. A Ucrânia estava retomando o Donbás. A Crimeia não tinha começado a atacar ainda não. Mas o Donbás a Ucrânia já estava retomando em 2015. Decidiram fazer um cessar-fogo em nome da paz e coisa e tal. E o resultado é o que a gente viu hoje. Levou uns 10 anos, nem 10 anos, 8 anos, e o Putin recomeçou a guerra. Se parar agora também, vai ser a mesma coisa. Não é uma escolha entre, não, vamos fazer a paz e parar com tudo. Não, não adianta isso. Os russos vão continuar essa guerra daqui a 10 anos, se for o caso, daqui a 8 anos. Não pode ser esse o resultado, né? Mas já está forçando a barra aqui, o López Obrador já está querendo isso, né? O Putin também prometeu ao MOD lá na Índia que vai acabar com esse conflito o quanto antes. Isso daqui é uma boa coisa. O Narendra Modi é acho que presidente, né, ou é primeiro-ministro da Índia, eu confesso que eu não sei. Mas ele é quem controla a Índia e primeiro-ministro da Índia. Tá aqui, ó. Narendra Modi. Ele está incomodado por quê? Porque ele, num primeiro momento, ele até ficou do lado da Rússia, mas está começando a perceber essas derrotas seguidas da Rússia, está começando a perceber que a Rússia ficou numa situação ruim e está cobrando o fim dessa guerra. Está todo mundo cobrando o fim da guerra. Agora, o Narendra Modi cobrou da forma correta. É a Rússia que tem que tirar as tropas da Ucrânia
para acabar a guerra. Quer paz? É fácil de fazer. É só tirar todas as tropas russas de todo o território da Ucrânia, inclusive do Donbás e da Crimeia, e a paz vai ser instantânea. Quem está lutando é a Rússia. A Ucrânia está só recuperando o território dela, né? Até o Papa está falando agora que fornecer arma à Ucrânia é moralmente aceitável para autodefesa, né? O Papa, que queria também deixar um monte de território ucraniano com a Rússia e coisa e tal, até ele já está percebendo a roubada que foi apoiar a Rússia nesse negócio. A Rússia agora, não adianta, ninguém vai acreditar na Rússia agora, não vou fazer cessar fogo. López Obrador vai falar sozinho lá, porque no final das contas todo mundo sabe que não tem alternativa. A alternativa agora é tirar a Rússia do território ucraniano, né? Bom, isso aqui é uma decepção enorme que eu tenho. Ron Paul é um libertário americano, uma pessoa que eu julgava inteligente até pouco tempo atrás, mas infelizmente eu percebo que o cara está totalmente errado nessa questão. Realmente, eu fico preocupado com isso porque eu vejo muitos libertários também aqui no Brasil, muita gente da direita aqui no Brasil cometendo o mesmo erro. O mesmo erro que você vê do pessoal aqui do pessoal da direita europeia, de muita gente da direita europeia, de achar que é tudo uma questão de lado. Que não, se a esquerda está do lado de lá, se os progressistas estão do lado de lá, os liberais estão do lado de lá, a gente tem que ficar do lado de cá. Isso é um erro enorme, não é isso, essas coisas não funcionam com time. A coisa ou é certa ou é errada e ponto final. Mas o pessoal entrou nesse esquema de time, né, de não sei o que lá, se os democratas estão do lado da Ucrânia, então nós temos que ficar do lado da Rússia. Eu não entendo como as pessoas caíram nessa armadilha. Estão se colocando numa posição terrível. O Tucker Carlson lá nos Estados Unidos, um cara que sempre teve uma posição política muito boa, de repente o cara começa a falar só merda, só besteira em relação a essa guerra, mas um monte de gente aqui no Brasil também falando besteira sobre essa guerra. É o que eu falo, o pessoal entrou nessa questão de time. Se o time de lá foi para lá, então meu time tem que vir para cá. Isso é um erro enorme, não é assim que funciona. As coisas estão certas ou erradas, independente de quem fala o que está certo e errado. Nesse caso, não tem o que dizer, a Rússia está errada, a Ucrânia está certa, não tem o que discutir nesse assunto. Enfim, e olha só como é que o cara está repetindo, igual papagaio, não, que a Europa está se suicidando ao apoiar as sanções dos Estados Unidos à Rússia. Não, as sanções são da Europa, não são só dos Estados Unidos, não foi uma decisão conjunta da Europa e dos Estados Unidos, e são muito bem-vindas, são muito corretas dentro do contexto que estão sendo aplicadas. E a Europa vai passar aperto? Vai passar aperto. O pessoal está reclamando aqui, queimaram as contas de gás, ou de luz, se não me engano, aqui na Itália, né? Não tem problema não, que depois dá para tirar a segunda via no computador e pagar, não tem problema nenhum, não. Pode queimar a conta de luz, porque o fato é, se não pagar, vai ter a luz cortada, né? Vai ser pior ainda. Mas enfim, no final das contas a Europa vai passar aperto, não tenha dúvida nenhuma, mas no final das contas vai sair do outro lado. A Rússia é quem está morrendo nessa história. É a Rússia que está querendo criar esse clima de fim do mundo na Europa que não existe. Vai ser difícil, a energia está cara? Vai ser difícil, a energia está cara. Mas não vai ser esse fim do mundo que o pessoal tá pregando, não, né? E realmente é uma tristeza ver o Ron Paul falando isso. Ao contrário, eu vou fazer um vídeo hoje, eu já estou para fazer esse vídeo há alguns dias, sobre aquele relatório interno do Kremlin que alerta que vai levar 10 anos para a Rússia voltar ao patamar que ela estava antes da guerra. A economia de lá vai sofrer danos de muito longo prazo. Eles falam até sobre a questão da fuga de cérebros e vários outros pontos que afetam demais a economia russa. Eu não vou nem falar muito aqui, porque eu vou deixar para falar lá no vídeo, lá no Visão Libertária. E outra coisa que o pessoal já começa a preparar é justamente o fato de que a Rússia vai se desintegrar. Isso é uma preocupação que as pessoas têm que ter. Já está mais do que claro isso, porque quando você olha aqui, já está o Azerbaijão brigando com a Armênia, o Kirguistão brigando com o Tajiquistão. Justo essas brigas tinham acabado porque a Rússia era o grande garantidor dessas regiões. Agora a OTAN vai ter que chegar lá, vai ter que dar um jeito de resolver esses conflitos. São conflitos que vêm desde a época da dissolução da União Soviética, né? Então fronteiras que ficaram mal desenhadas, problemas de migração ali, mas é uma questão de você estabelecer um padrão e ter uma entidade para garantir aquilo ali. A Rússia acabou, o pessoal já percebeu que a Rússia não faz mais nada. Então esse é o problema. O Ocidente precisa se preparar agora para a desintegração da Rússia.
vai acontecer a qualquer momento. E esse é o meu grande medo. Bolsonaro vai falar agora na abertura da 77ª Assembleia Geral Americana, isso é no dia terça-feira, dia 20. Então ele vai falar agora, nessa próxima terça-feira, vai falar 10 minutinhos, e ele falou que deve focar na pandemia e no conflito da Ucrânia. E daí eu tenho medo do que ele vai falar, porque eu não duvido nada dele dar uma de moleque de recado, igual o Obrador que está falando aqui pelo fim da guerra na Ucrânia, né? É realmente uma coisa... Eu estou evitando falar de Bolsonaro aqui, porque se eu falo de Bolsonaro nesse conflito da Ucrânia, eu critico ele. Ele está absolutamente errado, está entrando no mesmo erro do pessoal da direita que eu vejo aqui no Brasil, o erro do pessoal da direita lá nos Estados Unidos, que não, é uma coisa de camisa e coisa e tal. Não, nisso daí o pessoal da OTAN está totalmente certo, o pessoal da Europa, os liberais da Europa estão totalmente certos nesse aspecto da Ucrânia, né? Enfim, eu temo o que ele vai falar sobre a Ucrânia aqui, não sei o que é, vamos ver o que ele vai falar na terça-feira. Ontem, porém, ele esteve em Prudentópolis, é a cidade com a maior colônia ucraniana no Brasil, e fica ali numa região ali do Paraná que tem muitos ucranianos, as cidades próximas todas ali tem muito ucraniano. Dá para ver até o símbolo aqui, o brasão da Ucrânia aqui. Isso aqui deve ser uma igreja, né, um centro comunitário. Enfim, ele falou lá que os povos são irmãos e coisa e tal, mas eu ainda não perdoo o que ele falou no início dessa guerra, quando ele falou algumas barbaridades. Ai, que votaram em um ator e não sei o que tem a ver isso? A Rússia invadiu o país, que é totalmente irrelevante. O que é o presidente da Ucrânia, o que é o presidente da Rússia. Está errado a Rússia invadir a Ucrânia e pronto. Não tem que dizer que, não, mas teve isso, teve aquilo. Não perdoa o Bolsonaro por isso. Infelizmente vou ter que votar nele, porque não tem alternativa aqui no Brasil. O outro lado é pior ainda. Lula não apenas apoia o Putin, como tem toda a agenda da esquerda por trás da agenda decadente da esquerda latino-americana por trás dele. Então não tem alternativa, tem que votar no Bolsonaro. Mas, sinceramente, nessa questão da Ucrânia, quem sabe ele não me surpreende e fala uma coisa decente na abertura no discurso da ONU, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.